Não, não, a igreja não vai passar pela grande tribulação. E tem uma passagem que ajuda a entender isso, em Apocalipse, capítulo 3. Aqui o Senhor está se dirigindo às 7 igrejas, que eu sugiro que as pessoas procurem ler essas passagens e também procurem, tem muito material sobre isso, acessando o site www.pelagraça.com.br, pela graça, sem ser cedilha, pelagraca.com.br, e procure lá por estudos sobre as dispensações ou sobre as 7 igrejas, faz uma pesquisa das 7 igrejas, cartas das 7 igrejas, coisa assim, pesquisa que vai encontrar estudos sobre isso. A carta às 7 igrejas representam não apenas as igrejas na época, que havia na época, mas representam também 7 estados da cristandade, do testemunho cristão na Terra, não necessariamente da igreja na Terra, mesmo porque ali nós vemos a cristandade, que a cristandade ela inclui joio e trigo, mas dando testemunho na Terra e falhando nesse testemunho, porque nós encontramos uma decadência ao longo dessas 7 igrejas. A primeira igreja, por exemplo, o Senhor fala como aquele que anda, que caminha no meio dos candeeiros. Candeeiro é testemunho, é luz nesse mundo. Candeeiro é usado como testemunho, porque ele é luz, ele ilumina, né? E a igreja os cristãos são um testemunho de Deus no mundo. Então, na primeira carta a Éfeso, a igreja que está em Éfeso, lembrando que não são denominações essas igrejas, não é a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, não são denominações, são cidades, onde estavam igrejas na época do começo do cristianismo. Mas então, na primeira carta, o Senhor se apresenta como aquele que anda no meio dos candeeiros. A última carta, o Senhor está à porta e bate, está do lado de fora. Então, ao longo dessas 7 eras da cristandade na Terra, do testemunho cristão na Terra, o Senhor foi sendo expulso do testemunho cristão, até chegar no último estágio, que é Laodiceia, e ela fala assim: estou rica e abastada, não preciso de coisa alguma. E o Senhor vai falando: você não sabe que é pobre, miserável e nua. Né? Compra colírio para os seus olhos, porque ela não está enxergando. É cega, ela não está enxergando o estado deplorável que está, e ele está à porta e bate em busca de comunhão com aqueles que quiserem abrir a porta para ele, para ter comunhão com ele. Esse versículo é muito usado para evangelismo, mas ali está falando de comunhão. Na realidade, a aplicação primeira ali é de comunhão. Mas voltando uma igreja, a de Filadélfia, que representa uma outra época também, o Senhor fala uma coisa ali que é muito significativa. Ele fala assim, no capítulo 3, Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tentação ou provação ou tribulação que há de vir sobre todo o mundo para tentar ou provar os que habitam na terra. Eu fiz de propósito omitir uma palavra nessa sentença. Porque o versículo, na verdade, diz assim: eu te guardarei da hora da tentação, ou da hora da provação, ou da hora da tribulação. Então, ele não fala que irá guardá-la da tribulação no sentido das provas. Eu te guardarei do sofrimento, das provas. Não. Eu te guardarei da hora, que é o período em que isso vai acontecer. A hora é um período de tempo. Não é? É hora de... Vamos pensar lá atrás, 1940, 39. É hora da Inglaterra declarar guerra para a Alemanha. O que era essa hora? Era o tempo disso. Era o período de tempo necessário para fazer isso. Então é muito importante entender que hora tem esse significado na Bíblia,
de período de tempo. Então, o Senhor prometeu guardar os seus da hora da tribulação. Não apenas dos sofrimentos da tribulação, tipo protegê-los, não, da hora da tribulação. Para entender isso, é preciso entender também, lá em Daniel, capítulo 9, que Deus teria uma lacuna na profecia, na qual a igreja seria inserida. Quando nós vamos lá para Daniel, no capítulo 9 de Daniel, tem uma profecia lá, podemos até abrir rapidamente, os assuntos são muitos para tentar detalhar com todos os versículos, né? Mas só para dar uma pincelada, vamos lá, capítulo 9, versículo 25. Aqui ele vai falar em semanas que são semanas de anos. E quem quiser fazer as contas vai descobrir que na história realmente elas batem, né? Sabe e entende, desde a saída, Daniel 9, 25, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Voltando para o versículo 24, ele diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Ou seja, seria uma história para Israel que iria durar 70 semanas de anos. 77, 49, 490 anos. Aí ele divide como é que seriam essas semanas, né, divididas e tal, e chega no versículo 26, depois das 62 semanas que ele citou no versículo 25, né, ele toma marcos ou marcações, né, da história, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias. Haverá 7 semanas, 62 semanas, as ruas, o muro edificarão, tempos angustiosos, né? E aí, então, depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Muito bem. No final de tudo isso, então, nós chegamos a um ponto em que nós sabemos que Cristo viria, o Messias de Israel viria e morreria. E depois dele morto, seria destruído o templo e a cidade. E aí haveria uma semana sobrando, uma semana de anos sobrando, na qual, na metade dessa semana, esse príncipe que haveria de vir, do versículo 26, faria cessar o sacrifício, a oblação, e aconteceriam coisas até a consumação, que seria completada. Muito bem, eu sei que é difícil explicar esse negócio assim rapidamente, mas nós temos um período de tempo que foi dado, que é cortado esse período de tempo, porque morre o Messias de Israel, e fica faltando um período pequeno de 7 semanas, de anos. Ou seja, 7 anos. Uma semana de anos, perdão. Uma semana de 7 anos. Essa semana de 7 anos não aconteceu ainda. Mas nós sabemos que o Messias já morreu. E a cidade já foi destruída. E o templo já foi destruído. Então, historicamente, nós vivemos entre a morte do Messias e a destruição do templo e da cidade e essa semana que está faltando, que não aconteceu ainda. Nós estamos há 2000 anos, praticamente. Cadê essa semana? Onde é que foi? Onde é que colocaram esses 7 anos? Eles estão faltando na equação.
Aí, quando a gente entende as dispensações, nós entendemos que isso é como uma folha. É como uma folha. Não sei se dá para ver. Aqui tem um risco. É para ter um risco aqui. Esse risco seria a linha do tempo. Ok? Então, num momento, eu acho que mudou a tela agora. Então, aqui está o risco, a linha do tempo. Eu vou colocar, num determinado ponto aqui desse risco, a cruz. A cruz, porque ela divide a história. Agora, o que eu vou fazer? 7 anos. Eu acho que a câmera inverte, né? Não inverte, está dando para ler. Então, falta esse puxadinho ali de 7 anos. Agora, imagina que eu pego isso aqui e eu dobro essa folha aonde está a cruz e faço ela emendar com os 7 anos que estão faltando. Ok? Então, do ponto de vista de um profeta do Antigo Testamento, ele enxergava tudo isso aqui acontecendo, o Messias tirado, o templo destruído, blá, 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 e aí começa esses 7 anos aqui, essa última semana de anos, a 70ª ou 70ª semana de Daniel. Cadê a igreja? Cadê os 2000 anos de igreja? Estão aqui escondidinhos aqui. Porque a igreja era um mistério para os profetas do Antigo Testamento. Era um mistério guardado em Deus que só seria revelado a Paulo. E Paulo, então, teve esse mistério, recebeu esse mistério e mais 8 mistérios que estavam escondidos dos profetas do Antigo Testamento e teve conhecimento do que era a igreja, inclusive das coisas que iriam acontecer com ela. Então, faltam esses 7 anos que o Senhor Jesus fala em Mateus como sendo a primeira metade dele como sendo o princípio das dores, e a segunda metade dele como sendo a grande tribulação. E o cristão, onde vai? Como nós já vimos um versículo lá de Apocalipse, que guardarei da hora ou do período da tribulação, e há de cair sobre todo mundo. E o que é isso? Isso é 1 Coríntios capítulo 4, quando o Senhor fala assim, vou ler para não falar errado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando o Senhor fala, porque o mesmo Senhor descerá do céu, versículo 16, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre ou para sempre com o Senhor. Então aqui, esta é a vinda do Senhor para os seus. O detalhe, o encontro é nos ares, nas nuvens, não é na terra. Porque a vinda que o Senhor prometeu para os judeus é na terra. Está escrito lá no profeta, no Antigo Testamento, que ele colocará o seu pé sobre o Monte das Oliveiras. Mas para a igreja, ele não vem pôr o pé na terra. Ele vem encontrar-se com ela entre nuvens, nos ares, no meio do caminho. E os salvos por Cristo sobem, são transformados, e os mortos ressuscitados, os mortos dos salvos, os corpos dos salvos ressuscitados, todos vão se encontrar com Cristo e sobem para o céu. Aí começa a hora complicada. Começa o princípio das dores, aí vai ser manifestado, Satanás vai ser expulso do céu, Apocalipse capítulo 12, ele com os seus anjos são expulsos, vem para a terra, o Espírito Santo é tirado da terra porque ele está com a igreja. E quando o Senhor Jesus prometeu que daria o Espírito Santo, ele prometeu, ele estará convosco para sempre. Então, é indissolúvel.
A igreja é tirada, o Espírito Santo vai junto. Claro que ele é Deus, né? Ele sempre esteve atuando na terra, mas habitando na terra, ele só habita na terra nesse período da igreja. Depois ele sobe para o céu junto com a igreja. E uma passagem muito, muito bonita disso é o que acontece com João no livro de Apocalipse. Quando o Senhor aparece para João, ele fala assim: escreve as coisas que tem visto, as que são, ou seja, as que acontecem nesse período e as que depois destas irão acontecer. Então ele escreve as coisas que ele viu, que era o Senhor Jesus naquela forma de filho do homem, forma terrível, porque ele vinha para julgar como juiz, né, cabelos brancos, e aquela forma assustadora, que João fica até assustado com ele, né? João que estava acostumado a reclinar sobre o peito de Jesus, o seio de Jesus, agora fica assustado, aquele homem de uma aparência terrível, né? Com olhos como de fogo, e era a coisa que ele estava vendo. Aí as coisas que são o período da igreja na Terra, o período do testemunho cristão na Terra, as 7 cartas às 7 igrejas. E as coisas que depois dessas irão acontecer, o próprio João dá a dica no texto de Apocalipse, quando ele abre o capítulo 4 de Apocalipse. O capítulo 4, ele diz assim, bem no primeiro versículo: depois destas coisas, o Senhor Jesus falou, escreve as coisas que viste, as que são, e as coisas que depois dessas de acontecer. E aqui ele fala, ele dá a dica. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Agora João vai assistir tudo de camarote. Ele foi convidado para o camarote VIP. Ele não está agora na terra, claro que em figura ali, porque ele foi transportado em espírito, né? Ainda não é o arrebatamento. Mas é uma figura bonita do arrebatamento, porque ele sobe, e lá de cima ele vai olhar agora o que vai acontecer no mundo. Mas ele não estará mais no mundo quando acontecer isso, como os cristãos não estarão mais no mundo quando acontecer essas coisas. Uma tribulação como nunca houve e nem haverá, como o Senhor Jesus falou em Mateus 24. Uma tribulação qual nunca houve e nunca haverá. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: o coronavírus já é, então, nós já estamos na grande tribulação, amigo. A gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas. 50 milhões. Mais do que a Primeira Guerra Mundial, que tinha acabado de acabar. Tanto é que os soldados que voltavam da Primeira Guerra para os seus países foram os vetores, né, os que transportaram o vírus da gripe espanhola. Era um outro corona lá da época, eu acho. Levou o vírus para esses países. 50 milhões. Você acha que essa pandemia é pior do que aquela que matou 50 milhões? Você acha que essa pandemia é pior do que a que matou, eu acho que, não sei se são 2/3 ou metade da população da Europa, na peste negra, lá por 1200, 1100, não sei exatamente o ano? Não chega perto. Quase que extermina a população da Europa a peste negra. E mais, você acha que a pandemia do coronavírus é pior que o dilúvio, que matou simplesmente todo mundo, exceto uma família? Não dá para comparar, não é? Agora, quando o Senhor Jesus fala em Mateus que haverá tribulação como nunca houve e nem haverá depois dessa, eu pergunto, você está achando que é agora? Porque teve que usar máscara para sair na rua, ou deixou de comprar, ir no restaurante e passear com os amigos? Dá uma tribulação tremenda, não posso sair com os amigos e tal. Não. A grande tribulação é coisa seríssima, com sofrimentos inimagináveis, porque não serão só sofrimentos físicos, serão sofrimentos mentais, porque as pessoas estarão sendo afligidas por demônios. Porque todo o relato do Apocalipse, quem puder, procure comentários bíblicos. Eu tenho uma série de estudos sobre o Apocalipse
em áudio apenas, são no canal do YouTube, no canal O Que Respondi do YouTube, tem lá são uma tela preta só, cada comentário, todo dia sai um comentário. Eu acho que eu estou no capítulo 18 de Apocalipse. E ali são descritos todas as dores, as aflições, que são muito piores do que guerras físicas, ou dores físicas, ou doenças físicas. São doenças mentais, são distúrbios que vão causar na cabeça das pessoas, e as pessoas vão querer morrer, não vão conseguir morrer, vão pedir a morte, não vão conseguir. Então, vai ser um período muito, muito aterrorizante mesmo. Então, nem ouse alguém achar que nós estamos na grande tribulação. Se alguém vier falar para você, não, já foi aberto o selo, não sei o quê, já foi tocada a grande trombeta, fala, amigo, você não está sabendo de nada, porque está pior que o dilúvio que matou todo mundo da face da terra? Não, então, esqueça. Esqueça a grande tribulação. Vamos ler o versículo, né? Mateus, capítulo 24. Para deixar bem claro, versículo 21. Porque haverá, então, Mateus 24, 21. Esse capítulo de Mateus descreve a grande tribulação. E não tem nada a ver com cristãos. Os cristãos não estarão mais na terra nesse momento aqui. E aqui deixa muito claro que ele está falando de judeus, não é? Ele fala de rogue para que a sua fuga não se dê no sábado. Ué, o que eu tenho a ver com sábado, né? Porque é para judeu isso aqui. Porque haverá, no versículo 21, haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Olha que coisa terrível isso. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Veja que isso aqui é para a salvação da carne, do corpo das pessoas. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. O que quer dizer que é a salvação da carne? Quer dizer que lá no começo desse capítulo 24, quando ele fala quem perseverar até o fim será salvo, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa perseverança é para ter a sua carne salva, ou seja, não morrer, que é o que ele vai falar depois no versículo mais à frente, senão nenhuma carne se salvaria, né? Porque essas pessoas que passarem por isso serão os habitantes do reino milenial de Cristo. Os sobreviventes, os que perseveraram vivos até o fim, vão entrar caminhando no reino de Cristo, com o corpo cristão, sem ressuscitar, para viver 1000 anos no reino milenial de Cristo. Então, muita confusão é feita com esse capítulo. Agora, se alguém apontar que estamos na grande tribulação, aponta esse versículo, mostra, ó, você está achando que está pior do que o dilúvio? Porque ele fala que nunca houve e nem haverá um sofrimento tão grande. Você está achando que está pior que o dilúvio? Não está, de jeito nenhum. Outra coisa que muitos se enganam é achar que tem alguma coisa a ver com a igreja, o capítulo 24 de Mateus, quando não tem. Ali está falando de Israel, está falando de judeus que vão sofrer muito na Palestina. Bom, eu acho que é muito tema para pouco tempo, né? Então, nós vamos estar, os que creem em Jesus como Salvador serão tirados da terra antes que venha o anticristo, outra coisa importante. Não fica pensando em marca da besta, em não tomar vacina, em não comprar coisa com código de barra. Esqueça essas coisas, porque essas coisas serão para o remanescente que permanecer na terra depois do arrebatamento. Eles vão saber o que é a marca da besta. Nós não precisamos saber isso. Nós não vamos ter que saber isso. E só serão marcados, na época, aqueles que quiserem ter o mesmo pensamento do anticristo e fazer as mesmas ações que o anticristo determinar que façam, ou seja, pensamentos e mãos, não é? A marca da besta já vai marcar os pensamentos e os atos e as ações das pessoas. O que vai ser, não importa, mas serão pessoas que irão querer pensar como a besta
e agir como a besta. Serão paus mandados, né? Porque serão obedientes à besta. E existe no Antigo Testamento um paralelo interessante, que os judeus eram exortados a levar uma caixinha na testa com a lei, com versículos da lei, e uma tira de couro enrolado no braço, um filactério de couro, até a mão, era presa aqui na mão, toda escrita com passagens da lei. O que era isso? Para que eles não se esquecessem de pensar da maneira como o Senhor mandava pensar, ou como o Senhor pensava, e agir da maneira que o Senhor agia. Transfere a mesma ideia lá para o anticristo e a besta, porque eles são imitadores, né, das coisas de Deus. Então não se preocupe com marca da besta, e nem... se você for comprar uma besta, né, para levar a criança na escola, aquela perua grande, aí tudo bem, não tem problema, não precisa nem mudar o nome atrás, não. Tem alguns cristãos que arrancavam o nome atrás. Isso é superstição só.